Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí do VILG11, né? Um dos melhores fundos da Vinci, na minha opinião. Eu sei que tem alguns fundos que o pessoal com razão, né, critica bastante. Só que o VILG eu acho que ele tá ali entre os grandes players, né, da logística do país. A gente vai falar um pouco sobre ele. No último ano ele não teve uma performance tão alta assim, né? Ele teve aí menos 1,67% negativo, mas quem aí conseguiu pegar ele a bons preços teve sim um ganho ali na própria cota, né? Como eu estou mostrando aqui para você no próprio gráfico, né? Então, preço importa, como eu sempre falo. Um patrimônio líquido aí já robusto, né? 1,7 bilhões, um preço valor patrimonial descontado de 0,89, uma liquidez média diária de 2,2 milhões, dividendo de 8,21%, rentabilidade menos 1 no mês. E valor patrimonial de 111, né? E último rendimento de 68 centavos. Lembrando que quanto menor a cota, maior dividend yield, perfeito? Então bora lá ver o relatório gerencial dele. Inclusive tem alguns pontos positivos, né, nesse fundo que eu acho. O pessoal às vezes critica a 20 e tudo mais, e com uma certa razão, né, em muitos fundos ali. Por exemplo, o próprio Vino, né, que desvirtuou bastante o próprio plano do fundo, né? Então, assim, eu entendo e concordo, só que eu acho que você não pode julgar a gestora, todos os fundos dela, sem estudar o fundo antes. Eu sei que tem gente que às vezes faz isso, eu não sou dessa filosofia. Eu gosto de estudar o fundo, o que a gestão está fazendo naquele fundo, tá bom? Número de cotistas aí quase 200 mil, né? Então um fundo bem relevante na bolsa, e uma taxa que a administração que vai diminuindo, né, na medida que esse fundo vai crescendo, que é uma coisa positiva. A taxa de performance 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período de excederem a rentabilidade PCA, crescido de 6%. Poderia ser pior. Eu não gosto de taxa de performance não, assim, para ser bem sincero, só que existem algumas taxas de performance bem piores do que essa aqui. Mas como eu disse, né, taxa de performance eu não gosto na maioria das vezes, e quando a gente aceita tem que ser bem alinhado com o cotista, perfeito? Vencimento dos contratos ali a partir de 2026. O fundo apresenta ao final do mês de outubro 78% da sua receita bruta de locação com vencimento a partir de 2026. Extensão contratual em Belém aqui, né, já deu ali uma nova notícia, foi assinado em contrato em outubro, né, o aditivo contratual com um dos inquilinos do ativo Aliança Parque Belém, no qual houve repactuação dos termos comerciais entre eles, a extensão do contrato mais 36 meses. Boa notícia, né? Um volte ali do fundo em anos, ao final do mês de 2023 estava ali em 4,1, que é um valor ali médio, né, assim, médio um pouco baixo, mas ok, né, assim, vale para quem não sabe, ele é a média ponderada dos contratos. E por que ele é interessante? Porque às vezes vão ter um contrato muito longo, né, e com um valor muito grande também. Então ele vai puxar ali o vault para cima, e é isso que é interessante. Em relação aos comentários macroeconômicos, né, assim, mantém ali aqueles comentários que a gente já viu em alguns outros relatórios iniciais que a gente estuda aqui no canal, né, em relação à guerra na Ucrânia, que são inclusive conflitos terríveis, né, Israel lá com a Palestina e tal, conflitos super complicados mesmo, né, enfim. E aqui eles mostram também, né, da perspectiva da economia americana, caso você tenha curiosidade sobre a macroeconomia global, né, faz sentido. Dá uma lida aqui com um pouco mais de detalhe, e fala também, né, que o Brasil obviamente foi impactado, né, com esse movimento global de curva de juros, até mesmo porque dinheiro é um fluxo, né, ele não fica parado no lugar. Então se tem um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos que a gente viu tão alta assim, o grande capital, né, ele vai para esses países mais seguros, óbvio, né, assim, por que você vai correr mais risco em países mais arriscados se você tem taxas bem atrativas em países menos arriscados? Essa que é a lógica do risco-retorno, né? E aqui ele fala, né, ao analisar o passado, duas variáveis se destacam as principais fiadoras da queda da inflação no Brasil. Em primeiro lugar, taxa de juros real, com certeza, né, uma das maiores do mundo. E em segundo lugar, a tendência de apreciação cambial nominal persistente ao longo dos últimos anos. Com a oferta de dólares vindo da balança comercial, é possível que a tendência persista no futuro próximo, né? Então tem esses dois movimentos, né? De uma forma que tem esse fluxo de capital para quando tem ali perspectivas a gente chama de flight to haven, né? Assim, que é a chamada saída de capital, quando tem algum um período ali de estresse, mas quando tem períodos ali
de perspectiva, né, ou de melhoria no curto ou médio prazo ali, o capital vem também no Brasil, tanto é que as ações lá elas têm ali uma influência muito grande, né, da liquidez internacional, né? Então, assim, quando tem uma fugida de dólares, né, a gente chama de flight quality, né, ou flight to haven, enfim, tem ali uma diminuição da liquidez muito grande. Agora, quando o oposto acontece, também é a mesma coisa, tá bom? O cenário mais provável, no entanto, ainda vê uma tendência de apreciação lenta da taxa de câmbio nominal, que junto com os efeitos defasados de uma política monetária apertada nos últimos anos, permite uma queda progressiva da taxa Selic. Acho também que vai ser progressivamente diminuída a taxa Selic pelo próprio Copom, como ele já mesmo anunciou, né? Que ele fala, né, também que no mês de outubro foi assinado ativo contratual com um dos inquilinos lá da Aliança Parque, e que possui ali 48 mil metros quadrados de ABL total, né, do ativo. Por meio de aditivo assinado, houve então a repactuação de termos comerciais entre eles, o prazo de vencimento ali em 2026 para 2029. Boa notícia aí para os cotistas, né? As demais condições comerciais repactuadas não implicam em impactos significativos para a receita do fundo. Este contagem de locação representa aproximadamente 26% da receita e 2% da receita bruta do fundo. Esse aqui é um dos pontos positivos desse fundo, né? Da mesma forma que eu elogio lá a diversificação no VISC, lá de shoppings da 20, aqui também, né, esse é um fundo bem diversificado. Então você vê uma boa notícia com essa, mas você vê que impacta ali, de fato, um percentual pequeno no fundo, né? E se fosse algo negativo, da mesma forma, né? Impactaria menos. Já em relação ao ativo Parque Logístico Pernambuco, localizado em Pojuca, região metropolitana de Recife, houve uma redução da área de parte do inquilino do Galpão B, incluindo 12 mil metros quadrados, dos 31 mil metros quadrados totais, né? A ABL desocupada representa 39% da ABL total do ativo e cerca de 0,6% da receita bruta. Então é isso que eu estou falando, né? Se for positivo ali, você não fica com também um impacto tão positivo, mas no negativo também, você não, né? O cotista ali não fica tão preocupado, né? Ele pode dormir mais tranquilo, eu acho bem positivo isso, tá bom? Mas claro que a gente quer sempre melhorias da questão das alocações, dos ativos, por aí vai. Em relação à performance, tem o resultado do fundo aí de outubro foi 9 milhões, equivalente a 62 centavos por cota. O resultado dos imóveis totalizou ali 11 milhões, equivalente ali a 76 centavos por cota. Uma liquidez muito tranquila e tem uma reserva ali, né, de resultado não distribuído, que eu gosto bastante de fundos que fazem essa reserva ali, equivalente a 9 centavos por cota. Então fica ali, né, uma reserva ali para tentar manter uma linearização das cotas. Muito interessante, né? E que esse fundo ele tenta fazer isso, né? Outro ponto positivo aí do fundo, né? Que ele fica aqui na faixa de 70 centavos, 68 centavos. O que é interessante, né? Eu gosto muito disso, ainda inclusive traz o guidance, que vai ficar entre 65 centavos e 72 centavos. Mais uma vez, ponto positivo de gestão que traz guidance, não são todas. Né? Em relação à rentabilidade do fundo, ele vem batendo o IFIX, que também é outro ponto positivo, tá bom? No longo prazo, claro, né? Que é que a gente quer olhar e aqui em 2020 ele teve uma perspectiva muito interessante, aí depois veio tendo uma queda nesses últimos anos aí. Mas no longo prazo tem feito um trabalho ali de performar a mais do que o IFIX, o que é o que a gente quer no final das contas, concorda? Em relação à carteira do fundo, né, o patrimônio ali bem robusto, de mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões. Então, super interessante, super tranquilo aí, né? E o fundo possui aqui ainda, né, um total de obrigações ali relevantes, de IPCA mais 7, IPCA mais 6, IPCA mais 6, só que a taxa, pelo menos, não é tão cara assim, tá bom? Cronograma de pagamento das obrigações, ele faz um cronograma aqui de pagamento até 2036. Né? Indicadores operacionais, eles mostram, né, que a receita por aluguel por metro quadrado está ali, né, entre 21 e 20, né, tem o mercado 21, e a receita aqui do VILG está ali em 20. Né? Então, apesar de que está tão distante assim, dá para melhorar, óbvio, né? Assim, dá para melhorar bastante. Obviamente que a gente tem que olhar os indicadores operacionais do fundo também. Taxa de ocupação média aí já inverte, né? A taxa de ocupação aqui fica positiva e depois inverte para ficar aqui abaixo do de mercado. Outro ponto de atenção aí para os cotistas, né? E a inadimplência líquida aí fica aí bem baixinho, né? Em relação à diversificação, esse é um ponto positivo do fundo, né?
Uma diversificação grande. Tem que 15% de toque-stock, é claro que a gente quer que diminua isso, né? O ideal é menos de 10%, mas ainda assim, comparativamente com outros fundos, esse aqui tem uma boa diversificação. Segmento de atuação, então, tem o e-commerce, né, cada vez mais relevante na indústria como um todo, transporte e logística. O tipo de contrato, tem o contrato típico aí, de 82%, e o atípico, 18%, tá bom? O Estado bem diversificado aqui com... Isso é interessante, né, com aqui em Minas Gerais, sendo aí quase 40% do fundo, e SP 20%. Em Minas Gerais, claro, né, Extrema sempre aí estando nos holofotes da logística, Extrema aqui em Minas Gerais. Inclusive, quando a gente passa ali pelo sul aqui de Minas, a gente vê, né, toda uma região bem, de fato, estruturada ali, né? Volt, a gente já falou, os vencimentos também. E aqui IPCA e GPM, né? Eu gosto mais de IPCA e GPM, então outro ponto positivo para o fundo. GPM é muito volátil, né? Não faz mais sentido. Eu acho que pode ter feito sentido há muitos anos, hoje não faz mais. E aqui ele mostra, né, realmente, né, as perspectivas aqui de Extrema, próximo ali a Fernão Dias, né, que é uma rodovia aí bem relevante, obviamente. Aqui ele fala também, né, de Duque de Caxias, mostra, né, outros imóveis aqui também, né, assim, tudo aqui mais próximo da região do Sudeste também, né, assim, com grande perspectiva aqui em Sudeste. Lembrando que Minas Gerais, a região de Extrema, é interessante também por causa da proximidade com São Paulo, né, que de fato tem a maior pujança econômica aqui do nosso país. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e entra aqui no grupo gratuito do Telegram. Abraço e até a próxima.